lembre-se que divulgar o espiritismo já é um ato de caridade. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um capítulo do nosso livrinho Nosso Lar. Cada vez mais a gente está avançando, está progredindo. E o capítulo de hoje é o capítulo 23, tá? Que é o capítulo chamado Saber Ouvir, né? E eu já convido vocês, né, para que peguem o livrinho, quem quer acompanhar na leitura, já curta, comente, compartilhe, me siga no Instagram que é @vica_raiz. E vamos para mais um capítulo. Para quem não lembra, o capítulo anterior, capítulo 22, a gente teve ainda mais conversas, né, entre o André Luiz e a Laura, que é a mãe do Lísias. E para quem não sabe, o Lísias é o enfermeiro que cuidou do André Luiz, né? E aí convidou o André Luiz quando ele tava melhor pra ficar lá um tempo na casa dele. E a Laura é a mãe do Lísias. E tá ensinando várias coisas muito, muito interessantes. Tanto pro André Luiz quanto pra nós. Então, né, hoje a gente parou, né, na parte que o Lísias tinha saído. Aí o André Luiz e a Laura ficaram lá conversando. E no final do capítulo 22, o Lísias retorna. Que ele tinha saído com a noiva e com os amigos pra ir, né, se não me engano, no campo da música. E agora eles voltaram. Então vamos ver o que vai acontecer, tá? Intimamente, lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam meu coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. Enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. A dona da casa entrou em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo, habituado à reclusão hospitalar. Entre grandes árvores ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali. Nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio, glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longo hausto, sentindo que onda de energia nova me penetravam ao ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrados, não conseguia emitir impressões. Forçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Desarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Então, gente, a primeira explicação aqui já tá muito interessante. A gente percebe o quanto o André Luiz ele detalhou esse momento que ele teve ali no jardim com o Lísias, observando o luar, observando as flores, né, a natureza ali, e quanta paz ele sentiu. Ele sentiu uma serenidade, uma tranquilidade, uma paz muito grande, né? E o Lísias explica que todos da colônia ali são responsáveis por isso. Por quê? Porque eles não pensam coisas negativas. Eles não ficam pensando em desejando mal para os outros, desejando mal para si mesmo, né? Fazendo mal para si mesmo. Lá só tem energias de paz e harmonia. É a mesma coisa de você na tua casa, por exemplo, parar de falar palavrão, só alimentar o bem, alimentar as coisas boas, parar de, por exemplo, se você tem vício, não ter mais vícios. Você vai ver o quanto a energia da tua casa vai melhorar só de fazendo esses pequenos atos. E lá todos são assim. Então imagina a energia de positividade e de tranquilidade, de serenidade que tem. Né? Então, por isso que o André Luiz se sentiu tão bem e o Lísias explicou para ele que era exatamente isso. E aí aqui ele continua. Após envelar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísias se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-me a curiosidade.
Que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu: não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Então, eles entraram ali para dentro e ele pegou, tipo, uma televisão, né, ali do lado e ligou, né? Lembramos que esse livro ele foi feito ali na década de 30, né? Então, aqui ele fala como se fosse uma TV, né? Que ele ligou. E aí o André Luiz já ficou todo curioso, falando: nossa, será que a gente vai ver coisas da Terra, né? O que vai acontecer? E aí o Ulisses já captou ali o pensamento dele e falou: não, a gente não vai ouvir né, vozes do planeta. Ele falou ainda que as transmissões de lá se baseiam em forças vibratórias mais sutis que a da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Então o André Luiz, ele curioso, né? O André Luiz a gente percebe que é muito curiosinho. Perguntou: mas não tem como a gente escutar não mensagem da Terra? Eu quero saber da Terra, né? Tem algum tipo de recurso que dê para fazer isso? Aí o Lísias fala: sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros, muito acima de qualquer cogitação terrestre. A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto: será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Então o Ulisses ele explicou, né, pro André Luiz que lá tem algumas coisas mais importantes que eles precisam saber sobre a colônia mesmo, né? E sobre tudo que ocorre lá. E aí o André Luiz pensou: mas mesmo assim, André Luiz é persistente. Ele perguntou: mas será tanto assim? E os parentes nossos lá da Terra? A gente não pode saber nada. Como que fica essa questão? Aí o Ulisses já responde assim: já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamo-nos a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Então, o Ulisses, ele tá falando assim pro André Luiz, né? Que na Terra, gente, é muito comum que a gente se feche à nossa família, ou a pessoas que compartilham da mesma opinião e da mesma opinião mesmo, dos nossos mesmos gostos. Se você perceber, a gente tem muito aqui na Terra que é do meu sangue, se é do meu sangue eu protejo, eu faço aquilo. A gente deixa de lado, não tô falando que todos nós somos assim, tá? Mas a maioria de nós, muito primitivo ainda, deixamos de lado a fraternidade em geral e apenas acolhemos e protegemos as pessoas com que a gente tem afeição. Então a gente pode ver aí, por exemplo, uma coisa que acontece muito aqui no planeta Terra, a questão de política, principalmente aqui no Brasil. Então a gente percebe que as pessoas de esquerda atacam e abominam as pessoas de direita. E as de direita também abominam as pessoas de esquerda. Então elas não estão nem aí. A gente já viu até briga entre parentes. Os parentes param de se falar de sangue, que é uma coisa que os humanos valorizam muito. E mesmo assim, eles param por conta que as opiniões batem ali, né? E desejam coisas ruins. A gente vê isso direto, né? O ódio que muitos humanos carregam consigo, né? E fazem essa divisão. Ao invés de a gente ter aquele olhar fraterno, aquele olhar protetor, aquele olhar acolhedor, né? De entender que todos somos irmãos e que perante Deus somos todos iguais, né? Então não tem essa de melhor que é pior, porque minha opinião é essa, então eu sou melhor que você, ou qualquer coisa do gênero, né? Então é isso que o Ulisses está falando aqui, que a gente esquece muito isso, né? E aí ele continua: aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos da evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa,
Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compeliu a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E, de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente uma zona de refazimento e instrução. Amparado pela União Divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que mandam os mortos enterrarem seus mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Então, galera, olha só que maravilha. Antigamente, há 2 séculos, né, todos os espíritos que moravam lá em nosso lar tinham acesso aos núcleos terrestres. Então, eles podiam saber aqui sobre a família, como que tava. Só que o planeta Terra, gente, era e ainda é muito primitivo. Então, eles começaram a... Imagina você tá lá e aí você descobre que seu filho foi injustiçado, ou que houve algum confronto e seu filho acabou, né, acontecendo, ficou doente, qualquer coisa do gênero, ou seu pai ou sua mãe. Então, assim, começou a entrar em problema, porque as famílias ficavam sabendo das coisas aqui da Terra. Um exemplo muito bom disso é a gente pegar as pessoas que assistem jornal ou assistem aqueles casos criminais, que eu nunca vou entender quem que faz isso, porque isso te deixa numa vibração horrível, tá? Então, se você faz isso, pare. Mas tem muita gente que eu sei que faz isso, quer ver caso criminal, quer ver coisa, só jornal, só coisa ruim. Imagina como ficava a vibração dessas pessoas. Imagina como essas pessoas se sentiam depois, né? E pior, porque era pessoas da família. Então, começou a ter muito problema. E aí um ministro muito bondoso, né, também seguiu o ensinamento de Jesus, que ele deixa bem claro aqui, que é: deixem os mortos enterrarem os seus mortos. Ou seja, o espírito fica lá, cuida da vida dele. A pessoa que está aqui na Terra encarnada, cuida da vida dela aqui. Quando desencarnar, encontra e tudo mais. Mas enquanto não é legal ter essa ligação, ficar o tempo todo sabendo, pois isso gera conflitos, que foi o que aconteceu. Né? Ele até falou que lá parecia mais um umbral do que propriamente uma zona de reparo, uma zona de, né, de você se melhorar, etc. Então não estava legal. E aí eles falaram aqui que em pouco tempo eles conseguiram essa vitória, né? Aí o André Luiz, ele continua. Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? André Luiz é persistente, né? André Luiz é igual nós, é persistente. O bichinho não... Depois de tudo isso que o Luiz falou, André Luiz ainda me manda uma dessa. Fala, mas será que não seria legal a gente saber um pouquinho sobre os nossos parentes da Terra? Né? Legal, assim, não é? Aí, Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com preceitos divinos, sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Sorri desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrio dos sentimentos e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material.
precisamos, apesar das dificuldades sentimentais, evitar a queda dos círculos vibratórios inferiores. Então, galera, olha o exemplo que o Lisas dá, né? O André Luiz pergunta, mas será que não seria legal a gente saber sobre os nossos parentes? Aí o Lisas mesmo faz uma pergunta pro André. E eu te faço essa pergunta também, se você pensa igual o André. Será que você teria serenidade, tranquilidade, autocontrole suficiente para saber que, por exemplo, um filho seu foi preso, foi condenado como criminoso, ou estava caluniando, ou estava sendo caluniado? Você teria esse equilíbrio, essa tranquilidade? Pois é, muitos, né, de nós e muitos espíritos não tinham isso, né? E o André Luiz também não tinha, né? E aí o Ulisses, ele fala, a gente deve procurar notícias, a gente não deve, perdão, procurar notícias nos planos inferiores, a não ser se for para amparar, para ajudar. Só que antes da gente querer ajudar, a gente tem que estar preparado para ajudar. Por exemplo, vamos pegar o André Luiz mesmo. Vocês acham que quando ele chegou no nosso lar, ele estaria em condição de auxiliar a esposa dele que ele deixou na terra, os filhos? Claro que não, ele estava enfermo, né? Ele ficou no hospital por um bom tempo e agora, mesmo ele estando na casa do Lísias, ele ainda não está preparado para auxiliar a mulher, os filhos. Ele não está em condição, porque ele ainda está aprendendo, ele ainda está melhorando, né? Então é um processo. E aqui ele fala que primeiro você deve se equilibrar para que depois você vá ao auxílio do próximo, né? Das pessoas que você ama e tudo mais. Então, e ele ainda fala que se aqui os humanos encarnados estivessem já numa vibração melhor, tivessem mais esclarecidos espiritualmente falando, seria mais fácil, mas são pouquíssimos que estão, né? Principalmente na época que foi escrito o livro. Então, assim, é complicado ainda. Então, seguimos aquela frase, deixaremos os mortos enterrarem seus mortos, né? Melhor. E aí a gente continua aqui. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei. Mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai não gostaria de comunicar-se com ele? Né? Para quem não sabe, o pai do Lísias está encarnado já, a gente viu isso nos capítulos anteriores. E aí o André Luiz, teimoso, que até ele mesmo fala que foi teimoso, ele pergunta, mas você não queria falar com seu pai? Você não quer bater um papinho com seu pai para saber como ele tá? Aí o Lísias responde, sem dúvidas. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito. E a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Olha só. Aí, para finalizar esse capítulo, calei-me, vencido pelo argumento ponderoso, e enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abria o olho de recepção sob meus olhos curiosos. Então, gente, olha só essa resposta para finalizar esse capítulo com chave de ouro. Né, o André Luiz pergunta se ele não queria ver o pai dele, pai do Lísias, né, que tá encarnado. Ele falou, sim, claro que eu queria. E quando a gente merece, quando a gente tem esse mérito, né, quando que ele falou aqui que tem um ministério próprio para isso, que é o Ministério da Comunicação. Então, quando eles recorrem aos órgãos, que é o Ministério da Comunicação, e o Ministério da Comunicação analisa o caso e fala, claro, pode ir lá ver o teu pai encarnado, né, ou qualquer pessoa que você queira avistar. E você tem esse mérito, você tá em equilíbrio para poder fazer isso, eles veem. Ele falou que é muito mais fácil os espíritos de nosso lar ir visitar os encarnados daqui do que, né, vice-versa. Acaba sendo mais fácil. Não que não possa, né, mas é mais fácil. E aí ele fala aqui, existem certas leis, isso é muito importante, tá, gente? Até anotem se vocês quiserem. Existem certas leis que mandam compreender devidamente que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Por isso que o nome desse capítulo é Saber Ouvir. Porque além da gente falar, galera, isso é uma coisa que eu aprendi também, porque pra quem não sabe eu falo demais, né? Falo muito, muito, muito.
E daqui uns anos atrás eu comecei a aprender a ouvir mais. Porque quando a gente ouve, quando a gente cala a boquinha um pouquinho, a gente aprende muito, escutando, observando. Eu sempre fui muito observadora, mas eu não escutava tanto. E aí eu comecei a escutar mais. E olha só que interessante isso. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito. E a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Então, eles muitas das vezes não conseguiam auxiliar antigamente em nosso lar porque eles não sabiam ouvir. E aí eles não iam conseguir ter êxito em auxiliar, em ajudar. E aí a colônia ela virava campo de confusão. Então, olha só a importância da gente parar, da gente saber ouvir, da gente saber auxiliar, da gente conseguir ajudar. Às vezes, só de ouvir, sem falar nada, a gente já ajudou pessoas. Então, né, anotem isso é muito importante. E aí depois o André Luiz aqui pra final ele fica quieto, porque ele viu que ele falou, pô, acho que eu já perguntei demais e eu já percebi que eu estou errado na minha tese, né? Ele fala aqui, ó, vencido pelo argumento poderoso. Aí ele ficou em silêncio esperando que o Ulisses ligasse aquele aparelho, né? E aí no próximo capítulo a gente vai ver o que é esse aparelho, o que vai acontecer, né? Capítulo 24, que se chama O Impressionante Apelo. É bem interessante, se vocês quiserem já podem ir lendo. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Já deixem o like, comentem, compartilhem, tá, gente? Lembre-se que divulgar o espiritismo já é um ato de caridade, ok? Um beijo, fiquem com Deus, me sigam no Instagram, que é @vica_raiz, comentem, tá? Compartilhem, curtam e tchau!